Se você ainda está se perguntando para que serve tecnologia na cadeia logística, tenho para te falar que as tuas dúvidas elas acabam agora. Não é fake news, a gente não está trazendo nenhuma mentira aqui. A gente só quer apresentar para você tecnologias para ajudar o teu setor, o teu ambiente e aquele monte de informação que você recebe diariamente para facilitar o teu dia a dia. Até porque a gente sabe que uma vírgula fora do lugar, num ambiente cheio de caixa entrando, cheio de caixa saindo, cheio de coisa para resolver, torna tudo muito caótico. Eu sou Rabi Moro e eu vou falar hoje sobre 4 tecnologias que você pode usar aí na cadeia logística. Roda a vinheta! A RDC 430. Você já ouviu falar dela? Sim? Não? Se não, eu te sugiro dar uma pausa nesse vídeo, buscar lá no Google RDC 430 e ler agora esse conteúdo. Ele é muito importante para você, setor logístico, que trabalha na qualidade, na farmácia ou mesmo trazendo o transporte para lá e para cá. A RDC 430, ela afeta todo o setor logístico e todos os elos da cadeia fria. Não só da fria, mas da cadeia de distribuição. Por isso você tem que dar uma lida ali. Se você já leu, você já sabe que ela entrou em vigor em março de 2021 e ela tem uma segunda parte que agora vai entrar em março de 2022. Lá a gente vai ter a adequação da parte de transporte, ou seja, caminhões, carretas, carros, caixas térmicas, tudo isso passa a vigorar. Para esse ano já está a questão da logística, principalmente em centro de distribuição, e a gente vai falar um pouco disso também. Para você ter mais informação sobre, para você ter mais conteúdo sobre, eu vou deixar um card aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, eu não sei, vai depender da minha editora, sobre a gestão da qualidade. A gente fez um workshop ali em junho, super legal, falando sobre isso e abordando principalmente a RDC 430. Mas antes da gente seguir, eu vou te pedir, por favor, se inscreve no nosso canal, dá um like nesse vídeo, faz o algoritmo entender que esse vídeo é importante também lá para o setor logístico e para o setor da saúde, tá bem? Antes de mais nada, é importante a gente falar aqui uma coisa, verdades difíceis de engolir. Não existe tecnologia que salve o processo. Na verdade verdadeira, a tecnologia, quando ela entra num ambiente que não tem processo ou que tem processos falhos, ela vem para exibir que esse processo precisa ser melhorado. Ela vem para mostrar que há falhas. E normalmente a gente não sente muito gosto nisso, porque significa que a gente tem que cuidar de elos que estavam fracos e que a gente não estava conseguindo ver. E é muito normal quando entra uma tecnologia de alta capacidade demonstrar algumas falhas humanas, não só para registro de temperatura, para controle de entrada e saída, mas também pelos processos, como que a gente responde a essas tecnologias. E para a gente falar antes, para a gente poder falar, na verdade, de tecnologia, eu vou ter que falar antes um pouco sobre processos. E eu vou falar de 4 processos antes de falar de 4 tecnologias, beleza? Vamos ao processo 1. Processo 1. Em primeiro lugar, primeiríssimo, está o local de armazenagem e distribuição e um excelente controle, ou seja, um controle rigoroso de temperatura nesse ambiente. É fundamental que você entenda o tamanho do seu galpão, a altura, a quantidade certa. Existem guias de boas práticas sobre isso e eu vou deixar algum outro card nessa tela também falando sobre os guias. A gente tem um guia de mapeamento térmico no nosso site, é um e-book, ele é uma instrução, ele não é a referência principal. Se você quiser referências principais, você deve, aliás, buscar a Anvisa e essas regras que a Anvisa traz. Mas lá no nosso site a gente já tem um e-book sobre mapeamento térmico e a questão de monitorar temperaturas. Agora a gente vai falar da dica 2. A dica 2, ela vai trazer, na verdade, o processo 2. Ele vai trazer a questão da homogeneidade dentro do ambiente térmico, ou seja, como eu mantenho a minha temperatura lá no alto do galpão em dias ensolarados e lá embaixo do meu galpão perto do chão. A gente sabe que há uma
troca de temperatura em qualquer ambiente, seja ele uma geladeira, seja ele um galpão médio, seja ele um galpão grande. E é preciso fazer um controle. Por isso que na RDC 430 o pessoal está falando muito de mapeamento térmico, né, e qualificação térmica, que é para justamente atender quais são os pontos que são críticos e como você deve estabilizá-los. Então, ter um processo, porque a qualificação e o mapeamento são processos, isso é bem importante. Então, assim, não adianta você entrar com tecnologia se você não está fazendo esses outros caminhos de processo. Para a gente é importante, para o produto é importante e para você é fundamental. Agora a gente vai falar do processo 3, que vai ajudar você a ter mais tecnologia dentro do teu ambiente logístico. Processo 3. A dica 3 sobre processos não é bem sobre processos, e sim sobre tecnologia em embalagem térmica. A gente tem no mercado uma evolução gigantesca sobre embalagens térmicas, e quando a gente fala de produtos termosensíveis, produtos biológicos, medicamentos biológicos, a gente fala de controle rigorosíssimo de temperatura. As indústrias farmacêuticas, elas já estão cuidando disso, mas cabe a você, setor logístico, estudar um pouco mais sobre essas embalagens, até para você saber como você vai armazenar esses remédios, essas caixas, dentro do teu galpão e também dentro do teu transporte. Então, estudar sobre embalagem térmica é fundamental para você fazer uma mudança no teu ambiente e na qualidade do teu serviço. A quarta e última dica é sobre o cálculo do tempo de rota, ou seja, de transporte. Você vai calcular ou ter uma média bem estruturada, sobre o tempo de rota que vai ter aquele medicamento ou que vai ter aquela caixa de transporte. Por quê? Porque quando você faz esse cálculo, você faz essa média, você também prepara a quantidade de gelox que tem que ter no carro, a quantidade de proteção, que tipo de refrigeração, que tipo de carro vai levar isso e principalmente o tempo que ele vai gastar e quais os impactos, ou seja, uma gestão de risco. De novo, vai ter um card aqui aparecendo. A gente tem uma live exclusiva sobre qualificação de fornecedores. Normalmente transporte é feito com terceiro e é importante você saber como esse fornecedor vai estruturar o sistema de rotas, beleza? Explicado tudo isso, explicado sobre processos, eu vou partir para a parte de tecnologias. Fica com a gente até o final desse vídeo e você vai aprender muito e levar aí para o teu ambiente uma transformação, não só digital, mas também uma transformação de cultura relacionada a processos e gestão da qualidade. Agora que a gente já falou de processos e que eu já expliquei 4 diquinhas super básicas, dá um trabalho, dá, mas são super básicas, são essenciais para o ambiente logístico, para ele poder operar melhor. E a gente sabe que no ambiente logístico a entrada e a saída de material é muito forte, é muito intensa. Então, quando você tem uma boa gestão de processos e você traz tecnologia para dentro, você ganha posicionamento, inclusive no mercado, que é algo fundamental para qualquer negócio existir, para a gente poder, continuar trabalhando e tendo cada vez mais prosperidade. Falando disso e entrando agora no assunto tecnologia, eu vou trazer 4 dicas para você de tecnologia que você deve usar aí no seu ambiente logístico, seja ele na rota, ou seja, nos caminhões, seja ele no transporte em geral ou no seu galpão. Fechou? A tecnologia número 1 que a gente traz é o armazenamento em nuvem. Você já ouviu falar de armazenamento em nuvem? Você sabe para que significa isso? Para que serve isso? O que comem? Como vivem? Não vivem, primeira coisa, São servidores guardados em locais extremamente seguros, normalmente múltiplos, em diversos ambientes, espalhados pelo mundo, inclusive em satélites ou até mesmo embaixo do nosso mar. Alguns servidores são colocados embaixo do mar e o mar até garante a temperatura desse ambiente para que eles possam guardar grandes dados e terem um excelente resfriamento para ter maiores processos de acesso. Fechou? O armazenamento em nuvem ele é extremamente seguro,
empresas como Google e empresas como Amazon utilizam. A gente utiliza servidores Amazon, são servidores altamente seguros e você pode buscar mais dessa informação aí pelo YouTube ou até mesmo jogar no Google e perguntar o que é o armazenamento em nuvem. Para um ambiente logístico, o que isso faz de diferença? A diferença é que você consegue manter os dados em qualquer lugar, ou seja, você pode trabalhar da sua casa, ou você pode acessar isso de um escritório ou até fora do seu escritório e ter os dados a qualquer momento. Isso garante um ótimo controle, seja de temperatura, seja de umidade, seja de porta, de qualquer coisa. Essa é a nossa primeira dica de tecnologia. Vamos para a segunda dica de tecnologia, então. A segunda dica de tecnologia tem a ver com a palavra continuidade, ou seja, é hora de você olhar para o seu sistema, é hora de você olhar para todos os serviços que você tem ou sistemas que você já tem arraigados dentro de casa e perceber se eles são realmente online e contínuos. Entenda, sistemas online e contínuos, eles não param de funcionar por nenhum tempo e eles não devem te causar tanto trabalho num processo de troca, seja de sensor, seja de sonda, seja de qualquer coisa, seja até de servidor. É normalmente um sistema que funciona a todo momento e que vai te trazer a segurança ideal para o teu ambiente, para um autocontrole. De novo, a gente está falando de um ambiente que tem entradas e saídas muito altas e que precisa ter controles que não dependam só de indivíduos, assim como também precisa ter sistemas que funcionem na sua esmagadora maioria do tempo, 24 horas por dia. Por que na sua esmagadora maioria do tempo, Rabi? Porque tecnologias, bom, eu não sei vocês, o meu celular de vez em quando ele falha e eu tenho que resetar. E isso também é comum em sensor. E isso também é comum em qualquer sistema que você tenha. Quantas vezes você já abriu aí o seu notebook e teve que atualizar o Windows? É para reduzir esse tanto de impacto. Então, na maioria das vezes, na esmagadora maioria do tempo, a tecnologia ela tem que funcionar de forma online, assim como o seu computador, assim como o seu celular, tendo esporadicamente pequenos erros. Não entendeu sobre isso? Vamos falar então de confiabilidade. Tem algum card aqui falando sobre a confiabilidade dos dados com o Vitor Rocha, que é nosso CTO. Ele fez uma live com a gente ali mais ou menos em maio e é super legal aprender sobre isso e aprender sobre como olhar os dados. Tecnologia número 3. Na verdade, isso não é bem uma tecnologia, mas sim o processo que a Anvisa está te pedindo. Sistemas computadorizados. A Anvisa tem um guia específico para você aprender a fazer a construção da validação de sistemas aí no seu ambiente. Mas para que eu preciso disso? Você precisa disso porque a RDC 430 está te cobrando isso lá no final do processo. Então, lá em março de 2022, quando você começar a ser cobrado pela carga também, eles também vão te perguntar sobre a documentação disso. Então, por favor, salva aí na sua agenda estudar validação de sistemas computadorizados. Se você não estudou isso e se você não quer estudar isso, mas quer um fornecedor sobre isso, ou um fornecedor que te atenda nisso em vários requisitos da qualidade, a gente faz da temperatura. Então você pode falar com a gente e a gente vai te ajudar nesse processo, beleza? O que o sistema computadorizado, o que a validação de sistema computadorizado traz? Melhorias na auditoria, seja uma auditoria interna, uma auditoria de fornecedor ou até mesmo uma auditoria de um cliente, ou seja, os compliances dos grandes hospitais, por exemplo, ou os compliances de grandes empresas, eles sempre estão verificando e fazendo auditorias. Para isso, você usa a gestão de sistemas validados. A documentação vai trazer muita segurança no processo de contratação e de negociação com o teu cliente e com o teu fornecedor. E por fim, e não menos importante, a gente vai falar sobre a tecnologia número 4. O que é a tecnologia número 4? É o mapeamento de rotas.
Mas mapeamento de rotas parece algo simples, né? Só que não é, principalmente quando a gente vai falar de uma carga termossensível ou de uma carga que tenha insumos biológicos, que precisa de um alto rigor de controle de temperatura no transporte. Lembra que a gente falou lá processo? O processo precisa ser calculado, então a gente tem o cálculo do processo e a gente tem um mapeamento de rotas com alto controle de temperatura. Aqui, essa conjunção, essa dupla, ela vai trazer muito benefício para o seu negócio, ela vai trazer muito benefício para o sistema da qualidade e ela vai te garantir até um melhor fechamento de negócios por aí, porque você pode trazer os relatórios. Se você não tem relatórios automatizados, saiba que nós fazemos, né? Só para deixar aqui claro. Mas se você já tem, você pode utilizar ele como um grande argumento de venda ou como um grande argumento de uma renovação contratual, seja ele para os seus fornecedores de novo ou seja ele para os seus clientes. Então, quando você tem uma boa tecnologia que utiliza GPS, que utiliza redundância, que utiliza chip modal, multimodal, né? E que te permite entregar relatórios automatizados assim que o equipamento, assim que a medicação chega lá, eu não sei que argumento mais você vai dar para o seu cliente. É isso, eu espero que você tenha gostado das dicas, eu espero que você tenha anotado as dicas e eu espero que você faça bom uso delas para construir o teu escopo, para olhar para o futuro, para entender que a gente está aí, ó, chegando 2022 e a gente precisa transformar essa tecnologia e esse processo em algo que gere qualidade, seja para nós, seja para o setor logístico, seja para um paciente, seja para a saúde do Brasil, que está tão necessitada nesse atual momento. Então eu peço para vocês que anote, que estude, se voltar no vídeo, clica nos cards que a gente deixou, tem muito conteúdo no meio desse caminho, tá bom? E se você gostou muito, muito, muito mesmo, eu espero que sim, você dá um like, você se inscreve e você segue a gente nas redes sociais. As redes sociais principais que a gente trabalha é o LinkedIn, é o Facebook e é o Instagram. Seguir a gente lá, você vai ficar mais atualizado e também você vai receber outros conteúdos que não dá pra pôr aqui. Aqui é só vídeo, lá a gente coloca outras coisinhas bem legaisinhas, falando sobre regulamentações, qualidades e tecnologia. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.